Amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Oremos. Nosso Deus e Pai, que privilégio podermos abrir as páginas desta Bíblia e ouvirmos a Tua voz e aprendermos contigo os caminhos da vida, pois a Tua palavra é de fato lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Precioso Deus, aquele que nos amou de tal maneira, aquele que nos ama a despeito de todas as nossas falhas, aquele que ouve as nossas lágrimas, aquele que conhece a nossa dor, aquele que entende a nossa aflição e não nos abandona, não nos rejeita, mas fiel até o fim. Fala, ó Deus, fala hoje por meio da Tua palavra, edificando-nos, construindo em nós, gerando em nós fibra, fé, esperança, perseverança, virtude e caráter, para que nós sejamos luz nas trevas, para que nós sejamos sal da terra, em o nome de Jesus, amém. Podemos sentar. Como eu falei semana passada, e eu vou repetir, quando dizemos que Deus é amor, se nós não pararmos para pensar um pouquinho a respeito desta afirmação, podemos equivocadamente atribuir a Deus qualidades que Ele não tem, porque não é o amor como nós o entendemos que define quem Deus é. Deus é quem define o que é o verdadeiro amor. Certas palavras trazem conceitos adquiridos ou formados por certos contextos culturais, pelo imaginário coletivo social, ou pela dramaturgia de uma sociedade ou de uma cultura, pelos hábitos, enfim. E essas palavras parecem ter uma definição óbvia, porque não pensamos a respeito delas, até que alguém pergunte: o que realmente quer dizer isto? Eu tenho visto certas palavras, certos conceitos, tendo a vantagem de ter viajado um pouco, ou mais que a média, creio eu, e tendo atravessado certas linhas culturais, eu tenho descoberto que o que alguns pensam sobre certas coisas que nós achamos absolutamente óbvias, não são tidas em comum conosco. Quando nós dizemos que alguém é bonito, por exemplo, nossos conceitos de beleza são altamente formados pelo tempo em que vivemos e pela mídia, pela propaganda, pelos filmes. Mas eu tive assim uma surpresa quando, falando com um africano, eu não me lembro exatamente de que país, e ele dizendo: que coisa absurda achar que qualquer uma dessas misses
é bonita. Como é que podem escolher essas magricelas para serem um exemplo de beleza? Que do país onde ele vinha, ser magro é um problema. Eles só acham, assim, pessoas com bastante peso, né? Pessoas realmente bonitas. E eles estranham a beleza, o nosso padrão de beleza ocidental é uma coisa muito estranha. No Brasil, nós valorizamos tremendamente o bronzeado. Ficamos fritando na praia para conseguir uma corzinha, porque depois de, quando estamos chegando perto das férias, a gente fica, estou assim, branquelo demais. Mas há lugares no mundo, acredite ou não, onde a pele, quanto mais branca for, mais valorizada é. Na Inglaterra, na época vitoriana, a mulher fazia de tudo para evitar o sol. Usava chapéus, carregava guarda-sol, aquele guarda-sol todo cheio de babados e tal. Por quê? Porque era moda? Não, para se proteger do sol. Porque ter uma pele bronzeada denunciava um status baixo, denunciava o status de alguém que trabalhava no campo, não alguém de fino trato, não alguém de status elevado. Então, quanto mais branca, mais bela. Mas no Brasil, achamos que quanto mais torrado for, quanto mais, tem pessoas que olham para mim e dizem, o bispo está doente, senão eu nasci branquelo assim mesmo. Se bem que com um pouquinho de exercício já estou pegando um pouquinho de... Mas normalmente, eu sou bem branquelo, e agora com a barba branca piorou ainda mais, então... Você vê como a própria palavra beleza, que não, sabemos que fulano é bonito, o Beltrano é bonita, esse conceito é uma composição de fatores culturais. E não há palavra mais carregada e corrompida em nosso tempo do que a palavra amor. Nós não sabemos o que é amor, nós não temos noção do que seja amor. Então, quando nós lemos um versículo, quem ama conhece a Deus, porque Deus é amor, passamos os olhos por cima disso e achamos assim, claro, Deus é amor, e achamos que sabemos o que isso quer dizer. Nós não sabemos o que isso quer dizer. Veja só um exemplo. Quer ver um versículo que nos choca? 1 Coríntios 13, versículo 3. É um versículo chocante. Quem pensa bem sobre esse versículo fica até cismado. 1 Coríntios 13, versículo 3, diz: ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo, e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. O que é isto? Como podemos não dizer que isto é amor? Dar tudo que você tem para o necessitado não é um ato de amor? Como é que você pode fazer isso sem ter amor verdadeiro no coração? Como é que você pode se sacrificar ao ponto de até dar o seu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor? Porque afinal de contas, altruísmo, caridade, sacrifício, são atos de amor. Mas a passagem diz que mesmo que você tenha isto, é possível não ter amor verdadeiro no coração. Literalmente, o amor não é altruísmo, ou pelo menos não pode ser reduzido a gestos aparentemente amorosos. O amor tem sua origem em
Deus. Se nós podemos entender qualquer coisa sobre 1 João 4, versículos 7 e 8, é isto: o amor começa com Deus, começou com Deus, Ele é o padrão, Deus é o padrão do amor. O verdadeiro amor só se acha em Deus, e tudo mais que se chama amor, ou é um reflexo do amor divino, ou uma corrupção do que deveria ser o amor divino. Se nós somos amorosos, se nós somos cristãos amorosos, nós somos isso porque Deus operou em nós e fez com que nós fôssemos capazes de amar como Ele ama. E tudo que se chama amor que não o é de fato o anti-amor, é o anticristo, é o anti-Deus, é anti-verdade, aliás, é uma mentira. E tem muitas coisas que nós chamamos de amor hoje que são mentiras, não são verdadeiras. Assim como toda verdade, toda luz, toda beleza, toda virtude começa em Deus e é definido por Deus, todo o amor também é definido por Deus. E quando alguém diz: eu não consigo imaginar um Deus de amor que permite que pessoas morram num tsunami. Eu não posso imaginar um Deus amoroso mandando alguém para o inferno. Eu não posso imaginar que um Deus de amor tenha mandado matar todos os seres viventes de Jericó. Uma história que nós achamos no livro de Josué. Como é que ele pode ser um Deus de amor? Mas nós temos que entender que no princípio Deus. Gênesis começa no princípio Deus. A origem de tudo é Deus. Aí a gente diz: não, mas pensar nisso, isso é desumano. E de fato Deus não é um ser humano. Deus é Deus. Só Deus é Deus. E Ele é o bem maior, Ele é o ser mais sublime, Ele é a própria definição da perfeição em tudo. Verdade perfeita, amor perfeito, luz absoluta, não há sombra em Deus, não há falha em Deus, não há erro em Deus. É uma contradição pensar que Deus pode falhar. Deus não pode, por definição, falhar. Então nós temos que entender que como Deus ama, na última análise, nós temos que entender que Deus faz tudo com perfeição. Então, para entender o amor, temos que entender mais sobre Deus. Pois o amor verdadeiro é uma expressão de quem Deus é. Porque João foi absolutamente correto ao dizer: Deus é amor. Ele define o amor. Ele é definido pelo amor que Ele mesmo define. Então, nós temos que mergulhar de novo na Bíblia. Porque tentar especular sobre o que essa frase significa, usando os nossos termos, o nosso contexto, os conceitos que norteiam a nossa cultura, a nossa sociedade e os nossos valores, não servem. Nós temos que voltar às Escrituras Sagradas, que são a palavra inspirada de Deus. E para compreender o Pai, nós temos que compreender o seu Filho. Pois, como diz em Hebreus capítulo 1, versículo 3, o Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Então, para nós entendermos algo sobre o amor de Deus, e hoje nós vamos tentar entender uma coisa ou duas, vamos para uma passagem onde o próprio Filho fala sobre o amor do Pai. Em João capítulo 5, agora vamos ler uma passagem um pouquinho maior. Nós vamos ver o que Jesus diz a respeito do amor, porque Ele define o amor.
nós vamos ver o que Jesus diz a respeito do amor do Pai, porque o Pai define o amor. Então, em João capítulo 5, a partir do versículo 16, vamos ler uma passagem que, a princípio, não parece ser a respeito do amor, mas verão que é. Versículo 16. Então os judeus passaram a perseguir Jesus, porque ele estava fazendo essas coisas no sábado. Disse-lhes Jesus, o que ele fez no sábado? Ele curou um paralítico e mandou ele pegar seu leito e carregá-lo. Disse-lhe Jesus, meu pai continua trabalhando até hoje e eu também estou trabalhando. Por essa razão, os judeus mais ainda queriam matá-lo, pois não somente estava violando o sábado, mas também estava dizendo que Deus era seu próprio pai, igualando-se a Deus. Jesus lhes deu essa resposta. Eu lhes digo verdadeiramente que o filho não pode fazer nada de si mesmo, só pode fazer o que vê o pai fazer, porque o que o pai faz, o filho também faz. Pois o pai ama ao filho e lhe mostra tudo o que faz. Sim, para a admiração de vocês, ele lhe mostrará obras ainda maiores do que estas, pois da mesma forma que o Pai ressuscita os mortos e lhes dá vida, o Filho também dá vida a quem ele quer. Além disso, o Pai a ninguém julga, mas confiou todo o julgamento ao Filho, para que todos honrem o Filho como honram o Pai. Aquele que não honra o Filho também não honra o Pai que o enviou. Eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Eu lhes afirmo que está chegando a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e aqueles que a ouvirem viverão. Pois da mesma forma como o Pai tem vida em si mesmo, Ele concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. E deu-lhe autoridade para julgar, porque o Filho é o Filho do homem. Aliás, porque é o Filho do homem. Não fiquem admirados com isto, pois está chegando a hora em que todos os que estiverem nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que fizerem o bem ressuscitarão para a vida, e os que fizerem o mal ressuscitarão para serem condenados. Por mim mesmo nada posso fazer. Eu julgo apenas conforme ouço, e o meu julgamento é justo, pois não procuro agradar a mim mesmo, mas àquele que me enviou. Uau, é muita coisa. Que passagem rica. Podíamos gastar um mês, se gastássemos o dia inteiro, mas deixa eu pensar algumas coisas importantes para a questão que faz parte da nossa pauta de reflexões aos domingos, que é o amor de Deus. Esta passagem revela coisas surpreendentes e extraordinárias sobre o relacionamento de Deus Pai e Deus Filho. Claro que o ensejo, o contexto foi um problema que Jesus teve com os fariseus. Ele curou o homem paralítico no sábado e mandou ele tomar o seu leito e andar. E então criticaram Jesus ou por terem curado ele, ou pelo fato de ele ter mandado o homem carregar o seu leito, que era proibido segundo a tradição judaica. E Jesus ignora o debate. Eles criticam, mas ele ignora o debate e leva a discussão para um nível tão mais alto que eles ficaram assim meio atônitos com o que Jesus falou, porque ele, ao discutir o sábado, ele disse em versículo 17: meu pai continua trabalhando até hoje e eu também estou trabalhando. Ou seja, eu estou fazendo o que o pai faz. E ao dizer isto, obviamente, ele estava se colocando igual a Deus. Ele estava se elevando acima das tradições dos homens e certamente da lei da Talmud, porque o Talmud foi escrito de certa forma para regulamentar. O Talmud é uma espécie de diário oficial do Velho Testamento, que foi escrito enquanto o povo de Judá e Benjamim eram
prisioneiros na Babilônia, eles pegaram os primeiros 5 livros da Bíblia, pegaram a lei e os profetas, e o que eles fizeram? Eles criaram uma espécie de diário oficial, uma série de regras, regulamentando o que eles achavam que não era bem explicitado. Então, a questão do sábado é que dentro de casa você não podia carregar nada, dentro da sua casa você não podia carregar nada acima do seu ombro, e fora de casa você não podia pegar em peso algum. O fato de dizer para esse homem, fora de casa, da sua própria casa, que podia carregar o seu leito, era uma violação do quê? Da lei judaica, do diário oficial, digamos, judaico, que era o Talmud. E Jesus disse, mas meu pai trabalha. E eles reconheceram bem que nisto Jesus estava afirmando ser o filho, que ele estava agindo como o pai, né? Tal pai, tal filho, e que o pai, Deus Criador, não era limitado pelo sábado, tampouco Jesus era limitado pelo sábado, pois o filho é igual ao pai, e ele afirmou isso claramente. E ele mostra que como filho, ele era absolutamente subordinado à vontade do Pai, como nós lemos em versículo 19, pode olhar de novo, fique com a passagem aberta se ainda não fez, que nós vamos voltar a ele. Ele diz, eu lhe digo verdadeiramente que o filho não pode fazer nada de si mesmo, só pode fazer o que vê o Pai fazer, porque o que o Pai faz, o filho também faz, pois o Pai ama ao filho, ele mostra tudo o que faz. Sim, para a admiração de vocês, ele lhe mostrará obras ainda maiores do que essas. Veja, o amor do pai para com o filho aqui é revelado como? Primeiro, ele afirma, pelo fato do pai amar o filho, ele revelou tudo e revela tudo a seu filho. Havia uma transparência entre o pai e o filho, completamente aberta. Ele não guardou nada do seu filho, mas mostrou tudo o que ele planejava fazer, todas as suas palavras, todas as suas obras. O pai foi transparente, não havia barreiras entre os dois. E o filho correspondeu ao pai, fazendo o quê? Fazendo tudo o que ele via o pai fazer e dizendo tudo o que ele ouvia o pai falar. Ou seja, este amor verdadeiro levou a uma harmonia, a uma correspondência, a uma submissão, uma harmonia perfeita de propósito em tudo que o filho fez e tudo que o filho falou. Se o filho tivesse se submetido apenas em parte, se ele dissesse, não, isto aqui vem do pai, isto aqui vem de mim, então ele não seria a expressão exata do pai. Hebreus 1, o que nós lemos há pouco, em Hebreus 1 diz que ele era a expressão exata. O filho refletiu na sua pessoa, nas suas ações, nas suas palavras, exatamente o que o pai era, o que ele fazia e o que ele falava. Se nós temos em Cristo a imagem perfeita de Deus, se ele se revelou a nós, como diz no início de Hebreus, ele diz que de muitas maneiras, de várias maneiras, em vários tempos, Deus falou ao homem, mas agora de uma maneira perfeita através do seu Filho. No primeiro capítulo de Hebreus, se ele se revelou a nós, ele fez isso porque o Pai amou o Filho. O seu amor levou ele a ser transparente. Nós temos esta revelação perfeita no Pai. Mas vai além. Versículo 23. Diz: o Pai a ninguém julga, mas confiou todo o julgamento ao Filho, para que todos para que todos honrem o Filho como honram o Pai. Aquele que não honra o Filho, também não honra o Pai que o enviou. Então, este amor não só compreende o que? Falar tudo para o Filho, mostrar tudo para o Filho, revelar tudo para o Filho, ser absolutamente transparente com o Filho, mas ele também
confere ao filho parte da sua responsabilidade, parte do seu poder. O pai a tudo julga, mas ele transferiu ao filho o quê? O direito de nos julgar, para que todos honrem o filho. Pois o filho, quem honra o filho, honra o pai. Altruísmo não faz isto. Caridade não faz isto. Só o amor verdadeiro confia responsabilidade ao filho. Só o amor verdadeiro entrega parte de si, não só se revela, mas a sua generosidade vai além. Ele deixou que o filho julgasse todas as coisas para que o filho fosse honrado. Há pessoas que são generosas e aparentemente amorosas, mas não honram as pessoas com quem agem generosamente. Eu estava esperando pelo meu médico quarta-feira de manhã, que eu estou fazendo um tratamento de alergia já há 1 ano e meio. Estou com um alergista aqui no Recreio e entrou uma mãe, aliás, entrou um menino com sua mãe e com a sua avó. E eu quase enlouqueci porque o médico atrasou 50 minutos e a avó não parava de falar. Ai, meu netinho amado, você ama a vovó? Você ama a vovó? Vovó ama você, meu filho, ama você. Fala aí, meu filho, fala, eu te amo. E olha só essa revista, você acha essa moça bonita? Fala, meu filho, você não está falando, fala, você não fala nada. Tá. Eu pensei, claro, a senhora não para de falar. Sabe aquela avó que sufoca, né? Coma isso, faça isso, vista isso. A minha avó era assim. Eu graças a Deus, não cresci na mesma cidade que a minha avó, senão eu certamente teria me entregue a uma vida de vício ou de drogas, alguma coisa, porque a minha avó era uma mulher amorosíssima, terrível. A minha avó queria que eu crescesse e me tornasse um pianista. E tinha um pianista na igreja dela, o nome dele era Dan. Dan era o grande organista, grande pianista. E sempre quando eu me via com minha avó, ela dizia, porque eu larguei aula de piano quando eu tinha 14 anos de idade, não aguentei mais, o meu professor me odiava, gostava da minha irmã, mas me odiava. E eu também não gostava dele. E todo fim de ano tínhamos que fazer um recital, e uma vez eu perguntei, professor Guest, por que a gente tem que ter um recital no fim do ano? Ele, por quê? Ele não queria dizer por quê, porque ele queria mostrar, né, era o seu anúncio para outros também colocarem. Mas por quê? E ele me odiava. Então eu larguei com 14 anos, e minha avó, meu neto, eu tenho $500 guardados numa gaveta para o dia que você vai voltar a estudar o piano. Você já ouviu Dan tocar o piano? Ele toca maravilhosamente. E eu lá, não vou. Sempre quando eu visitava minha avó em Charlotte, Carolina do Norte, ela me levava para comprar sapatos. Se lembra dos anos 70? Alguém aqui se lembra dos anos 70? Eu vi um sapato que eu queria. Era um sapato que os Beatles usavam. Assim, era um salto, era um sapato de plataforma. Naquela época a gente usava boca larga e plataforma. Graças a Deus todas as fotos daquela época já foram destruídas e não havia internet naquela época, graças a Deus. Eu tinha uma calça de boca larga, de boca de sino, que era uma bandeira americana, e eu queria aquele sapato. Vovó, eu quero esse sapato. Não, meu filho, compre esse sapato. Ela queria que eu comprasse um sapato, sabe aquele sapato de executivo,
o que eu uso hoje. Aquele sapato normal, mas eu queria aquele sapato que tinha... É difícil descrever o sapato, só vou... Resumido, o sapato mais feio que você já viu na sua vida, mas eu achava lindo o sapato, e estava na moda, e eu queria estar na moda, né? Mas não, tinha que ser do jeito dela. Finalmente a maneira da gente conseguir uma trégua foi, ela comprou o sapato que eu queria e o sapato que ela queria que eu vestisse, que eu calçasse, né? O sapato dela ficou no guarda-roupa e eu usava o sapato que eu gostava. Mas ela queria que eu fosse pianista, algo que eu não queria. E o amor dela me sufocava, me esmagava. E há pessoas que são assim. O seu amor é um amor possessivo, não é amor verdadeiro. O Pai, Deus Pai, mostrou ao Deus Filho tudo o que Ele fazia. Deu a Ele todas as suas palavras, todos os seus pensamentos e mais. Ele conferiu a Ele o direito de julgar todas as coisas. Para quê? Para que nós honrássemos o Filho. Quem ama quer honrar a pessoa amada. Confere crédito, elogia o trabalho, não rouba o crédito. É uma pessoa que promove a pessoa amada, não a esconde, não a sufoca. Veja como Deus fez isso com o Filho. Nós vamos ver depois, semana que vem, que assim como o Pai amou o Filho também nos ama. Mas literalmente, o verdadeiro amor não só nos beneficia, mas eleva, promove, delega e honra. Esse é o verdadeiro amor. Veja como isso é diferente do amor como nós o compreendemos. Nós estamos falando do amor entre Deus Pai e Deus Filho. O amor que Deus tem para com o Filho, o Deus Pai e Deus Filho, é um amor perfeito. É um amor de uma pessoa perfeita para outra pessoa perfeita, dentro da própria Santíssima Trindade. Os dois inseparáveis. Inseparáveis, ao ponto de sabermos que nós servimos um Deus só um Deus. Mas esse padrão de amor é tal que Paulo usa isso como um argumento fortíssimo em Romanos 8, versículo 32. Pode abrir. Romanos 8, versículo 32 diz, falando sobre o amor de Deus por nós, ele diz: aquele que não poupou o seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Meus irmãos, Deus Pai nunca deixou de amar o Filho. Aprove a Deus Pai esmagar o seu Filho por nós. Aprove a Deus Pai que o Filho viesse, se humilhasse, se esvaziasse, sofresse abandono, traição, tortura e morte. Mas Deus nunca deixou de amar o Filho. Quando Paulo diz, se Ele fez isso com o seu próprio Filho, eternamente amado, quão grande amor foi este que Ele tem por nós. O Filho a quem Ele revelou tudo. O Filho que é a expressão exata do seu ser. O Filho que reflete quem Ele é. Que pai não gosta de ver no seu filho os talentos sendo usados?
Que pai não almeja para o seu filho chegar à plenitude da sua maturidade? Olha o orgulho que eu tenho dos meus filhos casaram, estão formando seus próprios lares, eu já tenho 2 netos, eu vejo a alegria que eu tenho de ver os meus filhos. Claro que o ninho está vazio, né? Claro que às vezes a gente fica assim, mas o orgulho que eu tenho, a alegria que eu tenho de ver as suas realizações, o pai sendo honrado pelo seu filho que se esvaziou e se vestiu da nossa frágil humanidade, que resistiu Satanás do deserto, que curou enfermos, que pregou o reino de Deus. E o pai, não resistindo, quando Jesus desceu no Jordão, o pai abriu o céu, desceu o Espírito sobre ele, e o pai falou do céu: este é o meu filho em quem me comprazo, de quem eu tenho orgulho, ouça-o. No Monte Transfiguração, quando os 3 discípulos, Pedro, Tiago e João, estavam juntos, viram Jesus transformado na sua glória. De repente, Elias e Moisés juntos. Foi Abraão, Elias. Moisés, obrigado, cansado. Esquecer detalhes assim. Moisés e Elias. E Pedro começa: vamos montar 3 tendas, vamos fazer desse lugar um lugar sagrado, vamos fazer esse lugar um lugar de peregrinação, de visita. É muito bom estar aqui. O que o pai falou? O pai finalmente desceu sobre eles e disse: este é o meu filho. Pedro, fique calado, ouça meu filho. Ele é a expressão exata de quem eu sou. Ele nos amou de tal maneira. O amor de Deus é sublime, é um amor perfeito, é um amor diferente de nosso amor. Grande parte da nossa dificuldade de entender a palavra de Deus e de caminhar com Deus é porque nós não entendemos o seu amor. E por isso mesmo que Paulo falou aos Efésios: eu oro para que vocês entendam a profundidade deste amor, a largura deste amor, o comprimento deste amor, a altura deste amor, para que vocês sejam plenos, cheios de Deus. Porque na medida que nós entendemos quem Deus é, Deus enche a nossa vida. É um conhecimento que ultrapassa, que transcende todo o entendimento humano. Bom, há muito para falar. Vou colocar um ponto e vírgula e nós vamos continuar semana que vem. Que amor estranho, que amor sublime. Louvemos a Deus. Pai amado, Pai amado, Pai amado, Tu que não poupaste o Teu próprio Filho amado, a quem revelaste tudo, e que com perfeição expressou tudo que Tu és. Senhor, é como se estivéssemos à beira de um rio. E estamos só molhando os pés. Mas nossa alma anseia para mergulharmos em Ti.
neste amor sublime, que não só nos dá boas coisas, mas nos honra. Nos honra. Nós que nascemos no pecado, inimigos de Deus, Tu te revelaste a nós. Tu não te escondes de nós. Pai amado, Pai querido, abra os nossos olhos para te ver. Nossa alma anseia por Ti. Esse coração tem sede de ver Ti, de conhecer este amor. Eu entrego esta palavra, Senhor, como um ato de louvor a Ti, para que possamos crescer no conhecimento do Senhor e assim sermos transformados, em o nome de Jesus. Amém.